Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. E para você responder aí a sua atividade, nós vamos entender um pouquinho de conceito de porcentagem, tá certo? Mas antes da gente prosseguir, gostaria de pedir você para se inscrever neste canal, para deixar aí um like e também para fazer um comentário, tá certo pessoal? Então estou aguardando a sua participação, espero aí a sua parceria, tá certo? Então vamos para o conteúdo que diz o seguinte: conceito de porcentagem. Pessoal, as razões de denominador 100 são chamadas razões centesimais, ou taxas percentuais, ou ainda porcentagem, tá certo? As porcentagens podem ser expressas de duas maneiras: na forma de fração com denominador 100 ou na forma decimal, quando a gente divide aí o número por 100, tá certo? Então nós temos aqui, ó, 39%. Isso daqui está na forma, pessoal, percentual. Ó, nós temos o 39 e este símbolo significa porcento. Então nós temos 39% numa representação aí na forma percentuária. Nós temos aqui agora a mesma representação, 39 sobre 100, que é 39%, só que na forma fracionária. Você vai pegar o 39 e dividir por 100, ou seja, 39 com o símbolo é igual a 39 sobre 100. E se eu dividir 39 por 100, vai dar 0,39, que vai ter o mesmo valor, ou seja, você pode representar 39% assim, ou assim, 39 sobre 100, ou assim, 0,39. Veja outro exemplo, ó, 7%, 7 dividido por 100, ou 0,07. 0,2%, 0,2 sobre 100, ou 0,002. Ou seja, nós temos aqui, ó, as três maneiras de representar uma porcentagem. Como calcular porcentagens, pessoal? Vamos lá. Observe a seguinte situação: 37% de 200. Vamos resolver isso de duas maneiras. Vamos lá. A primeira maneira, nós vamos transformar a porcentagem em fração e multiplicar pelo número informado. Então vamos lá. 37% de 200. Vamos transformar em fração 37%, vai ficar 37 sobre 100. E multiplicar por 200. Vou multiplicar aqui então por 200. Tá certo? Numa multiplicação de fração, pessoal, nós vamos colocar aqui umzinho aqui embaixo que existe, ó, e vamos fazer a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Se eu multiplicar 37 vezes 200, eu vou encontrar 7.400. Eu vou dividir isso daqui por 100 vezes 1, 100. Pronto, agora eu tenho isso daqui, ó, 7.400 dividido por 100. Posso cortar esse zero com esse zero com esse. Vai ficar 74 dividido para 1, 74. Então eu posso dizer que 37% de 200 equivale a 74. Ok? A segunda maneira, pessoal, nós vamos transformar a porcentagem em um número decimal e multiplicar pelo valor informado. Então nós temos lá, ó, 37% de 200, não é isso? Ó, 37% de 200. Como é que a gente vai fazer agora? No segundo caso aqui, a gente transforma isso daqui em um número decimal. Para transformar em número decimal, você vai dividir 37 por 100. Dividir 37 por 100 vai dar 0,37. E multiplicar por 200. Se você multiplicar 0,37 vezes 200, você vai encontrar o valor 74. Pronto, chegamos aqui nesse resultado, ok? Portanto, observe as dicas para calcular algumas porcentagens de maneira rápida. Nós vamos ver agora algumas dicas especiais para você calcular aí porcentagem de maneira rápida. Por exemplo, 50% de um valor. Toda vez que você tiver de fazer 50% de um valor, basta dividir o valor por 2. Ou seja, 50% de 400, você vai dividir 400 por 2. Por que isso, professor? Porque 50% é metade de 100%. Se 100% é 400, a metade é 200. Então eu posso dizer, ó, que 50% de um valor é o valor dividido por 2. 20% de um valor, basta dividir o valor por 5. Então eu tenho, por exemplo, 20% de 300. Basta você dividir o 300 por 5, você já vai encontrar o valor direto. 10% de um valor, basta dividir o valor por 10. Por exemplo, 10% de 15, vai dividir 15 por 10, vai dar 1,5. E 1% de um valor, basta dividir o valor por 100. Nós vamos ter 1% de 200, 200 por 100 vai dar 2. Pronto, simples assim. E esse conceito, pessoal, pode ser levado aí para outros valores. Um outro valor que faltou aqui, ó, é o 25% de um valor. 25% de um valor, basta dividir o valor por 4. Por exemplo, 25% de 100, você vai dividir 100 por 4, que vai dar 25. Beleza?
Muito bem, e esse conceito pode ser levado para outros números. Por exemplo, eu quero calcular 35% de 200. Veja que interessante, esse 35% pode ser 25% somado com 10%. 25% nós vamos dividir esse número por 4. Não foi isso que nós aprendemos agora? Então, 200 por 4, 50 mais 10% de 200. Nós aprendemos que para dividir, quando é 10% de um valor, basta dividir por 10. 200 dividido por 10, 20. Eu posso dizer que 35% de 200 é igual a 70. Muito simples assim, ok? E nós vamos aprender também um pouquinho de problemas envolvendo porcentagem. Por exemplo, uma pessoa deseja comprar um eletrodoméstico que custa R$550, tá vendo? Ó, custa R$550. Se comprar a prestação, tem um acréscimo de 10%, ou seja, se comprar a prestação, tem um acréscimo de 10%. Quanto irá custar o eletrodoméstico comprado à prestação? Ou seja, vai custar 550 mais 10% deste valor. Então, primeiramente, nós vamos ter que calcular 10% deste valor. Então, vamos lá. 10% de 550. Nós já aprendemos que quando é 10%, basta dividir o número por 10. 550 dividido por 10 vai dar 55. Então, ela vai pagar 550 mais 55. Isso daqui, pessoal, vai dar R$605. Nós vamos ver aqui ainda, pessoal, o conceito, né, de fator de aumento. O que é fator de aumento? Nós vamos ver aqui um exemplo. Um jogo custa 140, mas o dono da loja decidiu aumentar o preço em 30%. Qual será o novo valor do jogo? Note que nós temos as seguintes opções. Nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos fazer, então, 30% de 140. Isso vai dar, posso cortar aqui. Nós vamos ter aqui 3 vezes 14. Vai dar 42. Nós podemos ter aqui 3 vezes 14, que vai dar 42, e pegar esse valor 42 e somar com 140. Isso daqui vai dar 182. Ou seja, nós podemos fazer assim, mas existe uma outra forma de fazer. Qual é essa outra forma de fazer? É o que nós chamamos de fator de aumento. Ou seja, se vai aumentar 30%, nós podemos perceber que vai ser 100% mais 30%. Isso daqui vai dar 130%. Se eu dividir 130 por 100, isso daqui vai dar 1,30. Ok? 1,30. Note que para qualquer valor que eu aumentar depois de 100 e dividir por 100, vai dar um resultado maior do que 1. Então eu posso dizer que o fator de aumento é a mesma coisa que 1 somado com uma taxa I percentuária, certo? Então, como assim, professor? Neste caso, basta você fazer o seguinte, ó. Como é 30%, você pode dizer o seguinte: o jogo custava 140 vezes 1 mais a taxa de aumento, que foi 30%. 30% é a mesma coisa que 0,30. Ok? Pronto. Então, 140 multiplicado por 1 mais 0,30 dá 1,30. Multiplicando 140 por 1,30, nós vamos encontrar o valor de 182. Nós já vamos encontrar o valor direto, sem precisar fazer aquela soma. Então, isso daqui é fator de aumento. Da mesma forma, pessoal, nós podemos ter o fator de desconto. Veja, um aparelho de jantar custa 120, mas o dono da loja decidiu diminuir o preço em 30%. Qual será o novo valor do aparelho de jantar? Se eu quero saber o novo valor aqui, ó, eu posso fazer de duas formas. Primeiro, eu posso calcular 30% de 120. Vamos fazer aqui separado. Então, vou cortar esse 0 com esse 0 com esse. Vai ficar 3 vezes 12, 36. E pegar o novo valor, 120 menos 36. Isso daqui é a mesma coisa que 84. Então nós temos, ó, que a pessoa vai pagar 84, mas nós poderíamos fazer de maneira diferente. Como será 30% a menos, nós podemos ter 100% menos 30%. Se eu fazer isso daqui, eu vou ter 70%. Se eu dividir 70 por 100, isso daqui é a mesma coisa que 0,70. Note que o resultado na forma decimal sempre vai ser um número menor do que 0. Então, sendo assim, eu posso usar a seguinte definição: fator de desconto vai ser 1 menos a taxa
I. Então, por exemplo, se eu tenho que aqui vai ser debitado 30%, ou seja, nós vamos pagar 30% a menos, nós podemos dizer que o novo valor vai ser 120 vezes 1 menos 30%, equivale a 0,30. Então eu posso dizer que 120 vezes 1 menos 0,30 dá 0,70. Se eu multiplicar 120 por 0,70, isso daqui vai ser igual a 84. Pronto. Outra coisa que nós vamos aprender é conceito de juros. Juro, pessoal, é uma compensação em dinheiro que se recebe ou que se paga pelo empréstimo de determinada quantia. Ao final de um determinado período, o valor de juro depende do capital, ou seja, valor que se empresta ou se toma emprestado, da taxa I percentual que representa o juro recebido ou pago ao final de um determinado período. Também depende do tempo do empréstimo e o montante, que aí corresponde aí o juro total. Beleza? Nós temos aqui o que nós vamos ver, que nós chamamos de juros simples. No regime de juros simples, o juro é incorporado ao capital para o cálculo de novos juros, ou seja, a taxa sempre incide sobre o capital inicial. Por exemplo, um capital de 500 foi aplicado a uma taxa de 10% ao mês durante 3 meses. Qual é o montante final no regime de juros simples? Pessoal, no juros simples a gente vai pegar esse valor, que é o valor inicial que está sendo emprestado, 500, e nós vamos fazer os juros, da taxa de juros dele, mensalmente. Os novos valores que vão entrar, que vai ser o que vai render juros, não vai ser contabilizados. Por exemplo, R$500 no primeiro mês vai ser 500 vezes 10%, vai dar 50. Então, cada mês vai aumentar 50 no seu resultado, independente de novos valores. Esse valor 50 não vai gerar novo cálculo de juro. Então nós podemos perceber que no final do empréstimo vai ser R$500, que foi o valor que pegou, mais o que entrou de juro por mês vezes a quantidade de meses que tem. Sendo assim, nós podemos montar a fórmula de juros simples como juro é igual capital vezes I vezes T, onde I e T estão na mesma unidade de tempo. E lembrar que o ano comercial e o mês comercial possuem respectivamente 360 dias e 30 dias. Então, toda vez que a gente precisar utilizar aí de cálculos para buscar os valores de juros simples, basta usar a fórmula J é igual C vezes I vezes T. Tá ok? Então, com essa simples explicação, você é capaz de responder aí a atividade da semana 4 do seu PET volume 3. Tá certo? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.